Livro Carpina, História e Memória, Volume 1. Capítulo 3. A Via Férrea. Antes da inauguração das primeiras estradas de ferro, viajar pelo interior do Brasil era algo cheio de dificuldades. Segundo Gilberto Freire, em Um Engenheiro Francês no Brasil, 1940, páginas 187 e 188, referindo-se a Pernambuco, os caminhos estavam cheios de trechos mal assombrados, trechos de areia gulosa e lama traiçoeira. As viagens exigiam uma preparação especial, a exemplo dos animais, mantimentos, objetos para dormida, etc. Os meios de condução mais comuns eram os cavalos, mas existiam também os carros de boi e as redes. As mercadorias eram transportadas pela tropa, caracterizada por um comboio de animais, cada qual conduzindo uma carga de mercadoria. Durante a administração do governador Luiz do Rego Barreto, de 1817 a 1821, houve um incentivo no serviço de construção de estradas públicas. Sobre essa questão, ele escreveu em suas memórias justificativas o seguinte: abre aspas. Fizeram-se 14 pontes bem seguras, e cortou-se a província em quase 6 léguas de estradas de 40 palmos de largura. Levantaram-se caminhos seguros sobre terras pantanosas e sorvedouros, tanto nos subúrbios da capital como pelo interior. Fecha aspas. No entanto, foi somente na década de 1830, quando houve um verdadeiro impulso por parte do governo provincial em relação à construção de estradas regulares para a viação pública. Até então, o que se havia feito com o governador Luiz do Rego era pouco e ficava restrito a uma área que não ia além de 1 légua do Recife. Com isso, os centros produtores agrícolas do interior ficavam isolados da capital e a condução desses produtos era feita com muita dificuldade, através de estreitos e tortuosos caminhos existentes. Em 26 de fevereiro de 1830, em sessão do Conselho Geral da província, foi discutida a questão das estradas, onde ficou resolvido abrir umas, melhorar e conservar as existentes e construir as pontes necessárias. No ano seguinte, em sessão do dia 8 de março, o Conselho decidiu que as estradas a se construir seriam em número de 4, todas partindo do Recife e seguindo os caminhos que já existiam trilhados, dando-lhes, no entanto, melhor direção, sendo uma para o norte, com término em Igaraçu, uma para o sul, com fim na Ponte dos Carvalhos, e 2 para o centro, uma com término em Paudalho e a outra em Vitória de Santo Antão. Contudo, foi dessa estrada com direção a Paudalho que se originou a Estrada Central do Limoeiro, ou simplesmente Estrada do Limoeiro, a qual cortava todo o povoado de Chã do Carpina, trecho que corresponde às atuais avenidas Conselheiro João Alfredo, Estácio Coimbra e Assis Chateaubriand. Esta estrada tinha início no extremo do bairro da Boa Vista e seguia pela Madalena e Estrada Nova, passando por Caxangá, Camaragibe, São Lourenço, Paudalho, Lagoa do Carro, chegando finalmente em Limoeiro, com uma extensão de 63.063 metros correntes de estrada. Sua construção teve início em 1838 e em 1842 chegava a Caxangá. Posteriormente, com algumas interrupções, prosseguiu até chegar em Paudalho, mais precisamente em Chã do Carpina, já que parte deste povoado pertencia àquele município. Em 1864, foi apresentado na Assembleia Provincial um projeto para que essa estrada de rodagem já existente, que partia da capital até Chã do Carpina, fosse estendida até Limoeiro. Depois da aprovação e autorização da obra, foi iniciada em 1866 a construção do primeiro lanço da estrada com direção a Limoeiro, cujo trecho em questão tinha 4.000 metros de extensão e foi contratado por 20 contos de réis. E desse modo, de trecho em trecho, foi seguindo a construção da estrada entre as décadas de 1860 e 1870 até a sua conclusão. Vale ressaltar que de Carpina partiu também um ramal para a cidade de Nazaré, com uma extensão de 14.498 metros, sendo concluído em 1869. Como destaca o historiador Pereira da Costa, essa estrada era uma das mais importantes de Pernambuco, justamente por cortar uma extensa e fértil zona de produção até Nazaré da Mata, e também devido ao seu prolongamento até Limoeiro, de onde partia a estrada ou caminho geral do sertão. Ainda segundo ele, as comunicações da capital com uma grande zona, não só dos sertões do estado como também da Paraíba, se faziam por Limoeiro, atravessando a zona algodoeira de Timbaúba, sendo portanto esta viação de grande importância agrícola e comercial para os dois estados. E todo esse fluxo de viajantes e tropeiros, por sua vez, passava por Chã do Carpina,
já que era aqui que se dava o entroncamento entre os ramais que seguiam para Nazaré e Limoeiro. Pouco tempo depois da implantação da estrada central do Limoeiro, esta região recebeu outro melhoramento importante, que foi justamente a construção da estrada de ferro Recife-Limoeiro. O governo da província de Pernambuco, desde o início da segunda metade do século XIX, projetava fazer a ligação de Limoeiro ao litoral por meio de uma via férrea. Naquela época, Limoeiro era uma das vilas mais importantes do Agreste, famosa pelas suas feiras de gado, pelo seu algodão, pelos seus cereais, pelas suas plantações de carrapateiras, pelos seus legumes, pelos seus queijos e pela sua indústria de trançado, chapéus de palha de carnaúba, urupemas, cordas de caroá, etc. Por meio da Lei Provincial nº 856, de 5 de junho de 1868, o presidente da província de Pernambuco ficou autorizado a contratar, com quem melhores garantias oferecesse, a construção de uma estrada de ferro que, passando por Caxangá, Camaragibe, São Lourenço, Paudalho e Lagoa do Carro, com ramal para Nazaré, ligasse o Recife a Limoeiro. Com essa lei, o governo provincial estava autorizado a auxiliar e a subvencionar a construção da linha, fixando o prazo do privilégio em 90 anos e isentando de impostos o material empregado. Além disso, a Lei Provincial nº 1115, de 17 de junho de 1873, concedeu a garantia de juros de 7% durante 30 anos sobre o capital máximo de 50 contos de réis por quilômetro de linha construída. Diante dessas vantagens, a concessão foi bastante disputada por figuras ilustres e de prestígio político no Império. O Barão de Camaragibe, o Barão do Livramento e o Barão da Soledade, José Pereira Viana, filho do comendador do mesmo nome, capitalista e comerciante pernambucano, que esteve na presidência da Associação Comercial entre 1863 e 1865, sendo este último o ganhador da ambiciosa concessão. Pouco depois do Barão da Soledade obter a concessão da estrada de ferro Recife-Limoeiro, em Londres, no ano de 1872, um grupo de capitalistas ingleses incorporava uma companhia com o mesmo objetivo, a The Great Western Off. Brazil Railway Company Limited, que teve como primeiro presidente o Sr. James Ferguson. Logo após ser incorporada, a Great Western obteve a autorização para funcionar no Brasil por meio do Decreto número 5.395, de 10 de setembro de 1873. 2 anos depois, por meio do Decreto número 6.009, de 20 de outubro de 1875, a companhia obteve a concessão do Barão da Soledade, a qual incluía uma série de vantagens como a gratuidade dos terrenos devolutos e nacionais, o uso das madeiras existentes nesses terrenos, a isenção dos direitos de importação sobre trilhos, maquinismos e instrumentos destinados à construção da via férrea, além de algumas obrigações, como a proibição da companhia em adquirir escravizados e a não permissão de se elevar as tarifas e preços de transporte. As obras tiveram início em 1879. A inauguração oficial dos trabalhos da construção da ferrovia se deu no dia 25 de março, no sítio do comendador Manuel Alves Barbosa, em Santo Amaro. O evento foi festivo e contou com a presença do presidente da província, várias autoridades e pessoas gradas. No dia 4 de setembro de 1881, um domingo, o presidente da província, José Antônio de Souza Lima, foi visitar as obras da ferrovia. Partiu da estação do Brum, às 8 horas, acompanhado de sua esposa e do doutor-chefe de polícia, do coronel Souza Alvim, do inspetor do Arsenal da Marinha, do engenheiro fiscal, do gerente da ferrovia, dos engenheiros da empresa e de outras pessoas que quiseram fazer parte dessa viagem. Depois de alguma demora em vários pontos da ferrovia, chegaram à cidade de Paudalho por volta das 10 horas. Embora estivesse caindo uma forte chuva, os excursionistas foram recebidos festivamente pelas autoridades locais. O presidente da província visitou a Câmara Municipal, a cadeia, o quartel de polícia e a igreja matriz. Em seguida, foi servido um almoço, onde foram trocados diversos brindes. Às 12 horas e 30 minutos a excursão continuou. A comitiva veio de Paudalho até Carpina, em carro de rodagem, e daqui se dirigiu para a Lagoa do Carro, num trem que, previamente, se havia preparado. Um dos vagões foi ocupado por uma banda de música que, durante o trajeto, tocou várias peças. Quando o presidente da província chegou àquela localidade, subiram ao ar diversas girândolas de foguetes. Sua Excelência foi recepcionado pelo Major Guilhermino Paes Barreto,
pelo professor do povoado e muitas outras pessoas, incluindo as centenas de trabalhadores da estrada de ferro, entre 800 e 1000 indivíduos. No ato do desembarque, o Major Guilhermino levantou vivas a Sua Majestade Imperial, ao presidente da província e à Companhia da Estrada de Ferro do Limoeiro, os quais foram correspondidos ao som do hino nacional. Dali, o presidente seguiu para a casa do Sr. Paes Barreto, a qual achava-se enfeitada de arcos e flores, onde foi servida uma refeição. Depois da refeição, a comitiva visitou a Escola Pública de Lagoa do Carro, a capela e o escritório do Sr. W. Swanson. Ao fim do passeio, Sua Excelência se dirigiu para o trem e, além da comitiva, acompanharam-no até Chã do Carpina os senhores Major Guilhermino e o professor público. De Carpina, os excursionistas retornaram para Paudalho, de onde partiu o trem às 18 horas, chegando ao Recife por volta das 20 horas. Em 24 de outubro de 1881, inaugurou-se o primeiro trecho da ferrovia, compreendido entre o Recife e Paudalho. A solenidade de abertura da linha foi bastante festiva. A estação do Brum estava decorada com galhardetes e flores. O presidente provincial José Antônio, convidado pelo engenheiro-chefe das obras, bateu a última cavilha da linha, com um martelo de prata, que lhe foi depois oferecido. O primeiro trem, após a bênção do bispo de Olinda, partiu às 11 horas e o segundo às 12 horas. A solenidade também contou com um grande banquete, onde foram trocados diversos brindes. Em 20 de fevereiro de 1882, foi aberta ao tráfego a linha entre Chã do Carpina e Limoeiro. Com a inauguração da estação de Carpina, passou-se a se edificar com mais frequência, moradores aparecem em maior número e casas comerciais são instaladas. Com o passar dos anos, o povoado foi crescendo e se desenvolvendo em torno da estação. Em 31 de março de 1882, o conselheiro José Liberato, então presidente da província, percorreu toda a estrada de ferro do Limoeiro, assim como o ramal para Nazaré, indo em trem especial, acompanhado dos senhores Luiz José da Silva, engenheiro fiscal, Williams Elliot, engenheiro construtor, Williams Hughes, representante dos empreiteiros, além de outras pessoas gradas. A comitiva partiu às 6 horas e 30 minutos. Durante o trajeto de ida, o trem parou em todas as estações intermediárias das duas linhas, sendo elas visitadas pelo presidente, assim como as oficinas. Em Chã do Carpina, onde se dava o entroncamento, o trem tomou o ramal de Nazaré, que ainda não estava aberto ao tráfego. E ao chegar naquela cidade, Sua Excelência foi recebido por autoridades locais, seguindo-se várias manifestações de apreço. Ali, visitou a Câmara Municipal, a cadeia e as escolas públicas. De Nazaré, o presidente da província seguiu para Limoeiro, passando novamente pela estação de Carpina. Chegando naquela cidade, foi recepcionado festivamente por autoridades e pelo público em geral. Como em Nazaré, também visitou a Câmara Municipal, a cadeia e as escolas públicas. Depois de um jantar que lhe foi servido ali, regressou para o Recife às 17 horas e 15 minutos. Um fato curioso é que no início de abril de 1882, passageiros da estrada de ferro do Limoeiro reclamam ao superintendente da ferrovia, através da imprensa, o fato da estação do Carpina não possuir assentos. Em outra reclamação, também publicada em abril, destaca-se que o problema dos assentos é especificamente na sala da segunda classe da estação. Em 15 de setembro do mesmo ano, abriu-se ao tráfego público o ramal de Nazaré. Às 7 horas e 40 minutos, partiu da estação do Brum o trem do serviço da linha principal, no qual iam os vagões que formaram no entroncamento de Chã do Carpina o trem inaugurador, contendo um vagão de primeira classe, onde foram algumas pessoas que tinham sido convidadas pela superintendência. Ao chegar à cidade de Nazaré, o comboio foi saudado com música e foguetes. Uma parte da população estava reunida na estação, notando-se também a presença de várias autoridades. Dali, com a banda de música à frente soltando fogos, seguiram todos para a cidade, dirigindo-se as principais pessoas para a casa do Dr. Sabarreto, juiz municipal, onde foi oferecido um almoço. Às 14 horas e 30 minutos, o trem, de conformidade com o horário estabelecido, regressou à capital. O primitivo caminho de ferro da Great Western media 82,976 km de Recife a Limoeiro,
posteriormente prolongado definitivamente até Bom Jardim, e 12,2 quilômetros do ramal de Carpina a Nazaré, estendido ainda no final do século XIX até a Paraíba. A linha, que tinha seu início na planície do Brum, a um pouco mais de 2 metros acima do nível do mar, ia subindo paulatinamente até Carpina, 183,73 metros, para então decrescer em direção a Limoeiro, 133,13 metros. Os três principais produtos transportados por esta estrada eram o açúcar, o algodão e a madeira. Entre 1884 e 1886, as estações que mais contribuíam para a receita da companhia eram as do Recife, Nazaré, Limoeiro e Paudalho. No entanto, apesar das vantagens do novo meio de transporte nos anos iniciais do funcionamento da ferrovia, é possível notar em jornais da época a presença de várias reclamações em relação às elevadas tarifas cobradas no transporte de mercadorias. Por esse motivo, via-se sempre, de Limoeiro ao Recife pela estrada de rodagem, grandes comboios de produtos da Grande Lavoura a serem transportados em costas de animais, enquanto ao lado deles corriam vazios os trens da estrada de ferro. Em 1887, com o objetivo de conhecer não apenas o estado em que se encontrava a linha férrea da Great Western e seu prolongamento em construção, como também alguns lugares que eram cortados por essa via, o Dr. Pedro Vicente de Azevedo, presidente da província, acompanhado do general comandante das armas, do doutor-chefe de polícia e de um grande número de amigos e suas famílias, seguiu na manhã do dia 7 de maio, em um trem expresso, até a cidade de Nazaré. Partindo da estação do Brum, às 7h30, após alguma demora nas estações de Paudalho e Chã do Carpina, o trem chegou na cidade de Nazaré por volta das 10 horas, cuja estação se encontrava repleta de pessoas para recepcionar os visitantes. Naquela cidade, Sua Excelência e alguns membros da comitiva visitaram a igreja matriz, a cadeia pública, a biblioteca e outros edifícios. Depois do meio-dia, teve lugar um almoço onde foram trocados muitos brindes. Pouco depois das 15 horas, o presidente, acompanhado pelo engenheiro, superintendente e mais alguns cavalheiros, foi visitar a construção do ramal de Timbaúba, tendo percorrido cerca de 10 quilômetros, ficando os visitantes satisfeitos com o estado de adiantamento da construção. O regresso para o Recife aconteceu depois das 17 horas, tendo chegado à capital pernambucana por volta das 19h30. Na década de 1920, a Great Western começou a passar por diversas complicações financeiras. A situação se agravou com a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, principalmente devido ao aumento do preço dos combustíveis, à necessidade de fabricação de peças nas suas próprias oficinas e por causa das dívidas contraídas pelo governo inglês durante o conflito. A Great Western teve seu fim no dia 5 de julho de 1950, quando o governo federal encampou seus contratos através do decreto número 1154 daquele dia. Em novembro do mesmo ano, a companhia foi liquidada, sendo sucedida pela estatal Rede Ferroviária do Nordeste, RFN. Em 1957, a RFN foi incorporada à Rede Ferroviária Federal S.A., RFF-SA, resultado da fusão de 18 ferrovias federais. A malha da Rede Ferroviária do Nordeste foi desfeita em 1975 e suas ferrovias passaram a constituir a Superintendência Regional número 1, que compreende os estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, com sede no Recife. Em 1992, a RFF-SA foi colocada no Programa Nacional de Desestatização e a malha da SR1 foi transferida para a Companhia Ferroviária do Nordeste, CFN, que mudou de razão social em 2008 para Transnordestina Logística S.A. Com relação à estação ferroviária do Carpina, esta era uma das mais importantes da linha Recife a Limoeiro. Contava com um amplo pátio composto por 3 desvios, caixa d'água, 2 plataformas para embarque de passageiros, girador de locomotivas, cujo projeto de construção foi aprovado em 1938, armazéns, além do prédio principal. De tudo isso, só restou a velha estação ferroviária, já meio descaracterizada, além das 2 plataformas de embarque e da antiga caixa d'água. Os armazéns foram demolidos e o girador de locomotivas encontra-se hoje encoberto por terra, em um terreno murado, bem próximo ao local onde se dava a bifurcação da linha.